Bem-vindos ao nosso Política com Michel, esse bate-papo interessante sobre a política brasileira e internacional. Peço que acesse as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, também lá o nosso Spotify. O nosso tema de hoje é a aprovação histórica da famosa reforma tributária. O Rodrigo Pacheco ele ergueu na sessão do Congresso a emenda 132, tendo ao lado o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro da Fazenda também estava presente, o Fernando Haddad, e o presidente da Câmara, o Arthur Lira. O que vimos foi um Congresso Nacional promulgando, nessa quarta-feira agora, o dia 20, ontem, a emenda constitucional 132 da reforma tributária. Essa é a primeira reforma, a reforma ampla sobre o sistema tributário nacional, o sistema tributário brasileiro, realizada sobre a vigência da Constituição Federal de 1988. O principal efeito é a unificação de 5 tributos: ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, em uma única cobrança que será dividida entre os níveis federal, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e estadual, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Podemos dizer que esse texto deu origem à reforma. Para dar origem a esse texto foi a PEC 45/2019, iniciada na Câmara dos Deputados. A Câmara aprovou essa proposta no dia 7 de julho e a remeteu ao Senado Federal, que fez a aprovação no dia 8 de novembro. Essa aprovação com suas devidas alterações. A Câmara fez nova votação, agora no dia 15 de dezembro, onde houve a aprovação do texto. A cerimônia de promulgação teve a presença, como eu havia falado, de Lula, presidente da República. Tivemos também a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, o Roberto Barroso. Tivemos também os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e a ministra Simone Tebet, do Planejamento, além do vice-presidente da República, o nosso querido Geraldo Alckmin. Podemos dizer, compuseram essa mesa da sessão os relatores da reforma no Senado, o Eduardo Braga. O Eduardo Braga ele é do MDB do Amazonas, e na Câmara o Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, bem como o autor da PEC original, o deputado Baleia Rossi, do MDB São Paulo. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, ele dirigiu a sessão. Teve ainda a participação do Arthur Lira, o presidente da Câmara. Um dos formuladores da mudança no sistema tributário, o secretário extraordinário da reforma tributária, o Bernard Epp, e embaixadores de outros países e representantes de algumas entidades da sociedade civil também estiveram presentes nessa sessão especial, essa sessão solene no plenário da Câmara Federal. É um ponto de virada na nossa história. Até o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele afirmou que a promulgação da PEC, essa PEC da reforma tributária, ela é um marco histórico e um ponto de virada na história do país. Podemos dizer que ele reconheceu que a proposta ela foi objeto de algumas divergências, mas também lembrou que o consenso de que o sistema atual ele é bastante complexo demais e precisava ser simplificado o quanto antes. Pacheco admitiu que a tarefa de buscar um texto final, essa tarefa foi bastante difícil, mas disse que o Congresso agora vai entrega um texto equilibrado. Esse texto vai focar na justiça fiscal e para desburocratizar todo esse sistema, né? Pacheco também agradeceu a todos que colaboraram com a reforma tributária para que o modelo mais racional e que a gente possa também ter um modelo mais eficiente, isso possa se tornar possível.
ele elogiou o trabalho dos relatores dessa matéria no Senado, o Eduardo Braga, como eu havia falado, o Eduardo Braga lá do MDB, e na Câmara dos Deputados, o nosso querido Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Agradeceu o empenho de todo o governo durante a tramitação dessa proposta no Congresso. Para Pacheco, a reforma tributária ela vinha coroar a atuação do Legislativo, segundo ele, que nos últimos anos o Legislativo vem aprovando várias reformas de interesse do país, garantindo o combate à pandemia também Covid-19. Para Pacheco, o Congresso ele aprovou a reforma porque o Brasil ele não podia mais viver com esse atraso. O presidente do Senado também ele enfatizou, disse que a reforma tributária ela se impôs. Ele ainda destacou o amadurecimento do debate para que todos os envolvidos, dos parlamentares até os consumidores, entendessem a necessidade dessa proposta que foi tão comemorada por todos. Para Pacheco, a reforma é um produto do diálogo dentro de um ambiente democrático e não significa apenas uma diminuição na quantidade de tributos, mas apenas uma melhora quantitativa nessa arrecadação, uma melhor distribuição. A proposta ela representa a força da democracia brasileira, isso é evidente, e aqui o início de um novo país rumo ao progresso. Vamos ver essa conquista do Congresso Nacional e do povo brasileiro. Palavras do Pacheco. O senador Eduardo Braga, ele atuou como relator dessa reforma tributária. Ele falou que de ter o sentimento de ter cumprido o dever nesse sentido. Ele lembrou também que o tema ele vinha sendo discutido há 40 anos. Para o Senado, a reforma pode não ser a ideal, mas é possível em um regime democrático. Braga afirmou que as leis complementares da reforma, essas leis elas deverão ser votadas logo no ano que vem. Ele ainda destacou o cashback no caso de energia elétrica e no gás de cozinha, e a trava contra o aumento da carga tributária. Essa carga tributária como importantes contribuições, né, dadas pelo Senado a essa reforma. Na visão do relator, a reforma dará ao Brasil a chance de um ciclo sustentado de crescimento econômico. O Congresso ele está dando hoje um passo histórico. É uma reforma que simplifica a nossa tributação para o consumo. Ela vem a trazer transparência e um pouco de segurança jurídica. Essas são palavras do senador. Braga ainda ele destacou o fato de as agências internacionais de classificação de risco que usam base nas reformas tributárias já subiram a posição do Brasil, colocando o Brasil como um país mais confiável para poder ocorrer alguns investimentos. Ele disse que a Bolsa de Valores tem crescido, o dólar consequentemente ele vem caindo e o emprego vem subindo, que mostra o bom momento econômico do país sob o comando do presidente Lula. De acordo com o senador, essa reforma tributária tem um potencial de gerar 12 milhões de novos empregos e também ela tem um papel de promover um aumento da renda dos nossos brasileiros. Esse texto entregue hoje ele é fruto do trabalho coletivo e democrático. Esse novo sistema tributário ele coloca um ponto final nesse manicômio tributário que aprisionou o país nas últimas décadas. Quem falou isso foi o senador, ele celebrou essa vitória. Realmente é uma vitória do país, na visão do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula do PT. A reforma tributária é uma vitória do país para que o povo brasileiro ele viva melhor.
O presidente Lula, ele, nessa oportunidade, ele também elogiou o empenho de representantes do governo, de parlamentares em torno da busca do consenso. Para o nosso presidente Lula, essa reforma ela marca um dia extremamente importante para o Brasil. O Lula ele também destacou o protagonismo do Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad, na elaboração e na busca, né, de um amplo acordo desse texto, em torno do texto, e de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, que levaram adiante essa reforma tributária, que teve bastante dificuldade para ser aprovada. Lula ressaltou a união de diferentes tendências políticas pelo interesse do Brasil. O presidente ainda, nesse quesito, ele observou a participação de parlamentares de oposição na discussão dessa matéria e também concluiu afirmando que a presença dos presidentes dos poderes e de várias autoridades na sessão especial traz uma evidência a importância desse tema. Agradecendo a Deus pela promulgação da reforma tributária e se dizendo feliz pela queda da inflação, aumento do emprego e aumento também do salário mínimo, queda dos juros, mesmo de forma minguada, e pelo crescimento econômico. Palavras dele: o que me deixa mais feliz é esta fotografia de todos aqui que contribuíram para que pela primeira vez em um regime democrático uma reforma tributária ela fosse entregue ao país, afirmou nosso querido Lula. Essa revisão ela vai ser uma revisão contínua. O nosso ministro Fernando Haddad ele agradeceu aos deputados, aos senadores, toda a dedicação que foi dada ao caso para essa aprovação dessa reforma tributária. Ele elogiou também o trabalho anônimo de alguns técnicos, pesquisadores, alguns professores que sugeriram melhoras no texto, tiveram uma participação, uma contribuição ampla. Ele ressaltou também a equipe do secretário extraordinário da reforma tributária, o Bernard App, um dos formuladores da emenda constitucional. Na opinião de Haddad, essa reforma ela era uma necessidade imperiosa. Ele chegou a apontar também que, a partir da promulgação da emenda 132, o STF ele se torna o guardião da reforma tributária. Então, para o ministro, se a reforma tem sido criticada por não ser a mais perfeita, ela vai trazer um mérito da transparência e da justiça e poderá trazer diversos benefícios para o nosso país. Segundo ele, palavras do ministro, a reforma ela é perfeita porque é democrática e humilde, prevê uma revisão contínua. Hoje podemos celebrar esta conquista com o povo brasileiro. Essas foram palavras do nosso ministro Fernando Haddad. Cesta básica. Ministra do Planejamento, aí senadora a Simone Tebet, a Tebet ela afirmou que a reforma tributária é a reforma do emprego e da renda. Essa reforma era a única que faltava para fazer o Brasil realmente crescer nos últimos anos. Na opinião da ministra, da ilustre ministra, a reforma ela vai dar dignidade ao povo brasileiro, tudo que o povo brasileiro precisa. Ela chegou a falar que é a reforma dos mais pobres, a mãe de todas as reformas é das mulheres brasileiras, porque lamentavelmente a cara mais pobre do povo brasileiro é uma mulher, além de ser mulher negra do norte ou do nordeste. Nos momentos de crise é a primeira a ser mandada embora e a última a ser contratada, afirmou a ministra Tebet, destacando a justiça tributária e a isenção de impostos sobre a cesta básica. Isso garantirá mais comida na mesa da população, com a consequência diminuição desse valor. O que é dito de prioridade? Para Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, essa reforma, a reforma tributária, ela é uma conquista do povo brasileiro.
O Arthur Lira, ele agradeceu a oportunidade, agradeceu a Pacheco pela deferência de realizar a sessão de promulgação no plenário da Câmara dos Deputados. Como regra, as promulgações de emendas constitucionais, elas ocorrem no Senado. O Arthur Lira, ele se referiu ao dia como um dia histórico e memorável e disse que o Congresso ele conclui o seu trabalho com orgulho cívico. Foi o que falou o Arthur Lira. Dando continuidade, disse também que o Brasil esperava e merecia um sistema tributário organizado, eficiente e justo. A reforma vai acelerar a economia, fortalecer o empreendedorismo, gerar milhares de empregos e mudar para melhor a vida de milhões de brasileiros. Afirmou ele, o presidente da Câmara dos Deputados. O Lira também ainda ressaltou uma avaliação que a reforma tributária ela teve sucesso porque foi estabelecida como uma prioridade do Congresso, o Congresso Nacional, desde o início das gestões dos atuais presidentes das duas casas. Segundo ele, as tentativas anteriores naufragaram porque ficavam sujeitas a interesses diversos, interesses alheios. Para o Arthur Lira, essa reforma ela deixa um recado muito claro a todos que é possível unir o Brasil quando o interesse é o povo. Quem votou contra ou a favor votou por convicção. E essa é a beleza da democracia. Essa foi a explanação dele. O deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, ele foi o relator dessa matéria na Câmara. Ele também afirmou que a reforma é, na verdade, uma revolução cidadã e que já mostra também seus primeiros efeitos com uma melhora da nota de grau de investimento do nosso querido país, do nosso Brasil. O Aguinaldo, para ele, não é reforma possível como aponta alguns, mas o que foi feito o impossível para essa reforma ter sido colocada no cenário. Primeiro signatário da proposta original, o deputado Baleia Rossi, ele lembrou que poucos acreditavam na aprovação dessa reforma tributária em 2019. Destacou também a contribuição de vários atores políticos, afirmou que a nova lei ela não tem coloração partidária, então é uma lei que vai ser útil para todos. Ele ressaltou que há 40 anos tem essa discussão, ocorre essa discussão sobre a reforma e que hoje se faz história promulgando a reforma tributária. Ele falou, como eu havia falado, que não tem coloração, não tem partido, é algo democrático, algo voltado para todo o país, para todo o povo brasileiro. Ele mencionou também o apoio de Lula à reforma, ainda durante a transição, quando orientou o ministro Fernando Haddad para poder tocar essa reforma tributária juntamente com o deputado que preside o partido MDB. É isso aí, galera. Obrigado para todos que assistiram nosso podcast Política com Michel até o final. Até o próximo episódio do nosso bate-papo Política com Michel. Geraldo Alckmin, excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Barroso, meu caro Fernando Haddad, que teve a inteligência de fazer a proposta ao Congresso Nacional de uma reforma tributária quando pouca gente acreditava que fosse possível passar, meu caro senador Eduardo Braga, do PMDB, relator, meu caro deputado Baleia Rossi, signatário, meu caro deputado Aguinaldo Ribeiro, relator, deputados, deputadas,
senadores, senadoras, amigos e amigas. O dia de hoje é um dia extremamente importante. Eu queria lembrar vocês que em 23 de setembro deste ano estivemos em Nova York, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Arthur Pacheco, o ministro Fernando Haddad, oh meu Deus do céu. E quando nós fomos fazer uma palestra para os empresários, o Rodrigo Pacheco, o Arthur, o Haddad e eu, terminou a reunião, os empresários vieram perguntar para mim qual era o milagre que tinha sido feito, que a gente conseguia juntar numa mesma mesa o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente da República. Porque dizia ele para mim que nos Estados Unidos era humanamente impossível imaginar que os republicanos e os democratas conseguissem tirar uma foto com o presidente da República. Eu comecei dizendo isso porque não sei se todos vocês ou todas vocês têm noção da fotografia do dia de hoje. É importante que vocês guardem na memória de vocês o 20 de dezembro de 2023. Porque todo mundo sabe que todos nós começamos o ano com muita incerteza. Incerteza da inflação, incerteza do crescimento. Eu lembro, presidente Pacheco, que eu estava em Hiroshima participando do G7, quando a diretora-geral do FMI veio conversar comigo e dizer para mim: presidente, queria lhe informar que o Brasil só vai crescer 0,8%. Eu disse: a senhora está enganada, vocês precisam parar de fazer previsão de longe do Brasil, porque nós conhecemos o Brasil e o Brasil vai crescer. E hoje, neste dia 20 de dezembro, eu estou extremamente feliz. Feliz porque a economia cresceu mais do que todo e qualquer economista imaginava. Feliz porque a inflação está caindo. Feliz porque o juro está diminuindo. Feliz porque o emprego está crescendo. Feliz porque o salário mínimo está aumentando. Feliz porque o crédito para a grande agricultura e para o privado cresceu. Feliz porque eu tenho certeza que o povo está feliz. Mas o que me deixa mais feliz é essa fotografia aqui. Guardem. Não precisa gostar do governo, gostar do Lula. Guardem essa foto e se lembrem que, contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária a contento nacional. Ela certamente não vai resolver todos os problemas. Certamente ela não vai resolver todos os problemas. Mas ela foi a demonstração de que esse Congresso Nacional, e eu já vivi aqui dentro, independentemente da postura política de cada um, independentemente do partido de cada um, esse Congresso Nacional, toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro, ele mostrou. Quando ele foi desafiado, ele mostrou. E é esse Congresso, com direita ou esquerda, com centro ou qualquer outra coisa, mulheres e homens, negros e brancos, esse Congresso, quer goste ou não o presidente, é a cara da sociedade brasileira que votou nas eleições de 2022. Eu quero terminar, Pacheco, agradecendo a vocês dois, porque eu não o conhecia, eu não conhecia o Arthur, conhecia de fama, e começamos a estabelecer conversa. E eu sempre disse para o Arthur e para o Pacheco: eu nunca exigi que um deputado ou que um senador concordasse com a proposta que o governo manda para cá. Não é obrigação de vocês concordar com a proposta. A obrigação de vocês é estudar, é debater, é votar contra ou a favor, mas sempre tendo em conta que o resultado final
da nossa ação é fazer com que o povo brasileiro viva melhor. Eu tenho certeza que nós temos que agradecer a Deus, Benedita da Silva, a Deus, porque somente o Todo-Poderoso é capaz de fazer com que um Congresso tão adverso como esse vote pela primeira vez uma política tributária para começar a resolver o problema do povo pobre desse país. Parabéns, Pacheco, parabéns, Lira.